diferenciar, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Versículo 5 diz: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer como sumo sacerdote, mas o glorificou, porque aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. Ainda do versículo 11 ao versículo 12, buscar a maturidade em Cristo. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardios em ouvir. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido, aquele sólido, é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui está esse trecho da palavra do Senhor, irmãos, amigos, o que os sacerdotes oferecem. Durante todo o período antes da morte de Cristo, sacerdotes serviam como intermediário entre Deus e os homens. A principal função deles sempre foi de estabelecer e manter a comunhão pacífica entre homens cheios de falhas e o Deus perfeito que os criou. Glória a Deus. Especialmente durante aproximadamente 15 séculos antes de Jesus, os sacerdotes da tribo de Levi serviam ao Senhor e aos israelitas, levando os sacrifícios e as ofertas do povo ao Senhor. Jesus mudou tudo. Observe que agora, nesse período em que vivemos, está tudo mudado. Jesus Cristo é sacerdote. Durante a vida de Jesus na terra, o mesmo sistema continuou em vigor. Jesus, por ser da tribo de Judá e não da de Levi, não tinha direito de servir como sacerdote sob a lei dada aos homens, aos israelitas. Ele se tornou sacerdote depois de terminar sua missão terrestre e agora serve neste papel na presença do Pai, conforme Hebreus capítulo 5, que nós fizemos a leitura, a palavra do Senhor que deixa bem claro: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. Ainda acrescentou: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornar tardios em ouvir. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, Jesus Cristo, Ele é o sacrifício, sacerdote que oferece sacrifício, e Jesus não foi exceção. Essa é a exigência divina. Os sacerdotes levíticos, segundo as instruções dadas por Deus, ofereciam sacrifício de animais para reforçar constantemente o fato de que o pecado leva à morte e ao derramamento de sangue, conforme Hebreus 9:22. Essa é a razão pela qual
nós nos empenhamos em estar aqui a falar um pouco dessa palavra, para que todos aqueles que nos ouvem tomem, portanto, esse exemplo da palavra de Deus que diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que está escrito. Então era necessário que tivesse derramamento de sangue. Seu sacrifício não foi de animais, o sacrifício de Cristo. Derramou seu próprio sangue na cruz, conforme Hebreus 9, 12 a 14. Glória a Deus, está escrito a palavra do Senhor, aleluia. E não pelo sangue de bode e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e touros e de cinzas de uma novilha santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Então Jesus uniu sacerdote e sacrifício a uma só pessoa, a Ele. Como Jesus se tornou nosso modelo, Ele também uniu sacerdote e sacrifício quando se trata de seus discípulos. Os cristãos são sacerdotes. Ele abriu acesso ao Pai, e quando seguimos para entrar na presença de Deus, nos tornamos sacerdote, como Pedro disse. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdote santo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. No Antigo Testamento, os sacerdotes foram uma categoria à parte. Em muitas igrejas hoje permanece a mesma noção de um sacerdócio distinto, mas essa distinção não vem da vontade do Senhor para a sua igreja. Todos os verdadeiros servos de Jesus, Filho de Deus, são sacerdotes. Não precisamos de intermediários humanos para ter acesso ao Pai. Jesus é o único mediador capaz de reconciliar homens com Deus. 1 Timóteo 2,5 está escrito: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pense tamanho desse privilégio. Qualquer um de nós que decide se entregar ao Senhor se torna sacerdote e ganha acesso ao Pai. Aleluia. Os cristãos são sacrifício. Uma vez que o cristão compreende o seu papel de sacerdote, precisa entender a natureza do seu sacrifício. O mesmo versículo já citado que nós observamos continua: o fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo somos nós os cristãos. 1 Pedro 2,5. Mas o que podemos oferecer como sacrifício? Nada que fazemos seria suficiente para pagar o preço dos nossos pecados? Somente o sacrifício de Jesus pode perdoar os nossos pecados, nossas ofensas, mas não devemos chegar à presença do Senhor de mãos vazias. No Novo Testamento, ele inclui vários comentários sobre os sacrifícios que devemos oferecer ao Senhor. Considere alguns exemplos, meus irmãos, que nós temos aqui para que você entenda um pouquinho. A ajuda financeira dada a um evangelista é descrita como sacrifício. Filipenses capítulo 4, versículo 18, Paulo diz isso. Um louvor, que é um sacrifício, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 15, louvor é um sacrifício ao Senhor. Boas obras e a cooperação com outros são sacrifícios a Deus. Hebreus 13, 16. Então, o principal sacrifício que Deus requer de nós, porém, não é a nossa própria vida, para ser agradável ao Senhor. É preciso se entregar a Ele. Por exemplo, Romanos 12, 1 a 2, que está escrito na palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra do Senhor. Paulo fala ainda aos Filipenses capítulo 2, versículo 17, muito a respeito desse sacrifício. Ele elogiou tal atitude de sacrifício por parte dos cristãos da Macedônia. E ele disse ainda, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Então é uma alegria, deve ser um prazer imenso no coração daquele que serve a Deus, ter esse sacrifício de cooperar, de ajudar alguém, de estar sempre, como disse Paulo, levar as cargas uns dos outros. Então isso é um sacrifício que a gente oferece diante de Deus. Deus oferece para cada um de nós a posição privilegiada de sacerdote de Deus. Vamos oferecer sacrifícios espirituais que agradem a Deus. Vamos nos sacrificar ao Senhor. Esta é a nossa mensagem. Devemos contribuir, devemos colaborar com o reino de Deus. O que os sacerdotes oferecem? Eles oferecem o que nós acabamos de falar, esse tipo de sacrifício. Glória a Deus, louvor a Deus, ajuda financeira ao evangelista, aquele que prega a palavra, ajuda financeira e cooperação aos outros que necessitam, aos menos favorecidos, e o principal sacrifício que Deus requer de nós é a nossa própria vida. Para ser agradável ao Senhor, é preciso se entregar a Ele, como Paulo nos diz, entregando a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo. Então, o nosso abraço, o nosso bom dia, na paz do Senhor a todos os nossos rádio ouvintes, nossos amigos que estão nos ouvindo neste horário. Que Deus abençoe a todos, em o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo.